aparecido para vocês para gravar? Estamos gravando. Olá, gente! Hoje vamos debater o tema da branquitude, vamos fazer alguns encaminhamentos, então, sobre o texto Branqueamento e Branquitude, da Maria Aparecida Silva Bento. Esse texto é de 2016, né? Ele faz parte de um outro livro, né? O Psicologia Social do Racismo, né? Também bastante interessante. E os encaminhamentos, então, vão ficar por conta da Pamela, Tassiana, e teríamos a Elisa também, mas a Elisa não está presente. Então, teremos, né, essa conversa com a Pamela e a Tassiana. Mulheres. Só para comentar que a gente não combinou muito bem sobre a apresentação, e daí a gente vai se complementando, né, Tassiana? Por mim, tudo bem, Pamela. Uhum. Porque ficou meio flu. Se quiser, eu posso começar falando com a Cida. Falando da Cida, de um pouco da história dela, do histórico dela e tal. Tá bem. Tá, então, primeiro, então, antes de falar propriamente do texto, falar um pouco da autora, que eu acho que tem importantes dados da biografia dela que vão dialogar diretamente com o texto, né? E por que ela fala sobre isso. Então, primeiro, dizer que daí ela é mais conhecida pelo nome de Cida Bento, embora o texto dela, no texto esteja escrito o nome dela, né? Maria Aparecida da Silva Bento. E aí comentar que ela tem formação em psicologia e ela é coordenadora, né, ela é diretora do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o CERT, que ele é um instituto que desenvolve pesquisa, desenvolve conteúdo, conhecimento sobre projetos voltados para a promoção da igualdade de raça e de gênero. E aí esse centro, ele foi criado em 90, né, então ele tem quase, acho que 30 anos de histórico. Também comentar que ela é doutora em psicologia pela USP, e aí ela teve uma dissertação, aliás, uma tese de doutorado que ficou bem conhecida com esses estudos, que se chama Pactos Narcisísticos do Racismo, Branquitude e Poder nas Organizações Empresariais e no Poder Público. Outro dado em relação a esse centro na qual ela é diretora, é que esse centro, ele é um centro que ele faz pesquisa sobre relações étnico-raciais em ambientes de trabalho. Então, ele foi um instituto que serviu também para a criação de políticas públicas. E aí eu fui pesquisando, assim, algumas produções que esse instituto já fez, e, por exemplo, esse instituto já teve presente, por exemplo, na fiscalização do governo do FHC, né? Porque ele tinha coagiu o governo brasileiro a tomar as medidas cabíveis quando foi denunciado pelo não cumprimento da Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção que diz sobre a discriminação no ambiente de trabalho. E também foi um instituto que teve participação na Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, que era a secretaria que tinha status de ministério, né, no governo Lula, e que depois no governo da Dilma, em 2015, ela se juntou ao Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos. Então, a CIDA, então, acaba fazendo parte dessa organização que produz também conteúdo para posteriormente se transformar em políticas públicas. E aí eu vou passar aqui um link para vocês, que é um relatório que, por exemplo, é um relatório feito em parceria com a CEPIR, que fala sobre as políticas de cotas, né, as ações afirmativas aqui no Brasil. E deixa eu ver mais uma outra questão. Um pouco disso. E também acho que outro detalhe desse CERT é que, para quem atua na área da educação, é que eles têm um projeto que é do mapeamento de práticas escolares que tratam do tema étnico-racial. Também vou passar o link. Aqui. Acho que, Tassiana, não sei se quiser continuar. Depois eu tenho umas outras questões também do texto.
se quiser, eu posso começar a comentar o texto, tá? Tudo bem para você? Sim. Então, na verdade, eu queria começar dizendo que eu não sou uma pessoa muito cronológica nas coisas, então pode me interromper e que eu falo muito rápido também. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar, porque eu tenho esse probleminha de dicção. Bom, no texto, na verdade, eu achei muito fácil de ler o artigo. Eu não sei o que disso ficou para vocês, mas permeando o texto todo, eu acho que a gente tem 3 pontos, três não, na verdade 4, que são muito tocados pela Cida durante o texto todo, que é a diferenciação entre branqueamento e branquitude, o branco como centro da questão da pesquisa do negro e o que ela chama do outro, né, em maiúsculo. No começo, a Cida fala que ela vai tratar essa diferenciação entre branqueamento e branquitude, falando da diferenciação, né, da branquitude como sendo aonde o branco se coloca na questão negra e do branqueamento, né, do apagamento do negro na questão racial. Só para falar da questão racial, isso me lembra muito também que quando eu falo da questão negra, eu falo muito questão negra porque isso sempre me lembra o Milton Santos em falando que, né, a gente não fala de nunca negro, mas a gente fala da questão negra porque fala da questão negra engloba muita coisa. A segunda questão que eu acho que é muito importante quando ela começa a falar dessa questão de diferenciação entre branqueamento e branquitude, depois a gente vai pular para a questão da questão negra. A questão negra é de falar onde que todos os estudos sobre a questão negra, a gente coloca sempre o branco como centro do estudo. Então, como que a gente pode passar para uma ótica, tentar entender uma ótica por um ponto de vista negro, se, na verdade, o branco é o centro do estudo. Então, se a gente não conseguir mudar e tirar a perspectiva branca em cima da questão negra, a gente não consegue fazer com que a visão seja menos né, com a questão da discriminação. Outra questão que ela abordou também, que a gente tinha que falar, é a questão do medo e dessa questão da imigração, na verdade, que começou com essa questão da imigração, que a gente, né, tinha quase 4 milhões de imigrantes italianos que foram trazidos para cá em um ano, e durante, né, 3 séculos vieram o mesmo número de africanos para cá, e por que daí a gente teve toda essa questão do medo do negro na civilização, né, no Brasil. Deixa eu falar aqui. Pamela, se você quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, pode falar, porque não sei se estou indo muito rápido. Não, tudo bem. Também, então, só complementar o que a Tassi já disse, né? Que ela vai... É um texto, assim, que ela diz que ela se incomoda que quando a gente pensa as relações raciais no Brasil, a gente sempre pensa que é um tema tratado que é um problema exclusivamente dos negros. E aí a gente nunca pensa, por exemplo, na omissão, no silêncio ou na responsabilidade que a branquitude ela teve também no processo histórico do Brasil. E aí, para isso, ela vai se reportar em alguns momentos da história, né? Aí, por exemplo, assim, a história que diz respeito à escravidão, também o pós-abolição, que fala dessas omissões. Então, ela chama atenção para que esse processo, né, esse processo das relações no Brasil, ele é um processo relacional. Então também tem a branquitude também tem que se fazer a pergunta de qual que é sua herança a partir da escravidão, né? E aí o que ela vai colocar é que esse silêncio, né, essa omissão ou essa distorção em torno dessa herança branca da escravidão, ela é uma forma de afirmar, então, que esse problema é exclusivamente dos negros. E por que existe esse silêncio, né? E daí ela vai comentar que existe esse silêncio porque há um pacto narcisístico entre a branquitude, né? Um acordo para não se tornar responsável também
por esse processo e, sobretudo, também para manter os seus privilégios. E aí são privilégios, são benefícios que eles se dão tanto em situações simbólicas como concretas dessa realidade. E aí, a partir desse pacto narcisístico, ela também vai estar explicando essa diferença que existe entre a discriminação provocada pelo preconceito e a discriminação provocada por interesse. E aí é nessa discriminação provocada por interesse que ela faz mais menção, por exemplo, que daí ela cita um exemplo, né, de que ela também foi sindicalista, né? Então era comum, por exemplo, discussões sobre a discriminação da mulher no trabalho. Mas aí entre as lideranças feministas brancas havia uma omissão para estar falando sobre a discriminação da mulher negra no espaço de trabalho. E aí ela fala bem assim que essa indignação, né, de certa forma seletiva, ela é uma indignação narcisística, porque que daí há um sentimento de indignação, mas só quando que essa violação afeta o seu grupo. E aí ela faz essa pergunta, né, que eu vou ler, que é bem interessante: o que é que faz com que as pessoas que cultuam valores democráticos e igualitários aceitem a injustiça que incide sobre aqueles que não são seus pares ou não são como eles? Então, a partir dessa pergunta, ela vai estar falando bem assim o que acontece, né? Como é que é a dimensão subjetiva da branquitude nessa omissão da história do Brasil, nessa omissão e nessa discriminação por interesse. Tassiana, quando tu quiser também, tá? Eu vou falando. Pode me interromper. Não, tudo bem. E aí, exatamente, pegando o gancho exatamente do que você acabou de falar, que quando que ela falando da criação dessa distinção entre os dois, é que aí que a gente começa a ver o outro não como semelhante, mas como diferença, né? E aí, a partir da criação desse mito do outro, e ela fala muito também, vem a parte que ela cita aqui da criação do homem, né? Do antropocentrismo, na verdade, do homem grego, como um biotipo de homem comum. E que a partir do momento que a gente vê o outro, que até começam nessas questões de tamanho de nariz, de questões de aspectos físicos, como diferente, a gente já cria uma relação de outro e de raça, e não de uma só espécie, né? Vem essa conceituação de diferença de raça. E aí daí que ela pegou também esses aspectos psicológicos que ela vai falar, que ela vai trazer conceitos do Freud e do Fanon, por exemplo, que tem essa questão psicológica de criar um medo em relação ao outro que não é semelhante, que ele é o diferente. E a partir desse medo construído no nosso imaginário psíquico, a gente começa a temer o outro, e por isso essas formas de dominação, que foi o que que a Pamela acabou de falar, dessa questão de descriminalização, né, da consciente pela forma de dominação ou só pela descriminalização mesmo. E aí a gente chega na questão que ela tirou do Fanon de chegar a um negro como de desumanização do negro e de atribuir para ele apenas características do negro como um ser biológico, né? Como um ser sexual. E daí ela fala também de um grande problema, daí que vem muito o nosso medo e o nosso racismo, de ter construído uma ideia do negro como uma questão da fertilidade, da reprodução e da miscigenação da raça. Então, o medo de que, como o negro é um ser muito sexualizado, então a reprodução em massa e a miscigenação de uma raça idealmente branca, né? Mas se quiser me interromper, pode ficar à vontade. Ainda sobre o medo, então, que tu comentou também, então a Cida ela vai falar que esse medo, ele é uma projeção do branco, né, e sobre o outro, e é uma projeção que ela fala bem assim, exatamente nessas palavras, né, que seria um tipo de paranoia
E aí é desde uma posição em que esse branco ele tem o medo de perder seus privilégios. Então ele vai projetar o medo em outros, nos tais do, que nem ela fala, dos seres perigosos, vai estigmatizar também esses grupos e vai querer também caçar, né? Que se transforma em um caçador de cabeças. Então vai querer, no caso, perseguir, criminalizar também esses seres perigosos. E aí quando que ela fala desses seres perigosos, ela vai falar, por exemplo, da classe trabalhadora, ela vai falar dos sem terras, do sem teto, que no Brasil eles têm cor, na América Latina eles têm cor. E aí, dentro também dessa estigmatização, né, e desse medo, acabou recordando um pouco do golpe de 2016 aqui no Brasil, né, porque e o momento atual que a gente está vivendo, de que esse texto, de certa forma, explica também um pouco esse medo, por exemplo, da branquitude aqui do Brasil, né, de quem hoje está no poder e que projeta esse medo e que quer criminalizar pessoas. E aí é bem comum na época do golpe contra Dilma a gente está ouvindo aqueles, no caso assim, algumas frases de que a Casa Grande estava com medo que a senzala virou médica ou que entrou pela universidade. Aí eu fui buscar também algum material aqui e eu acabei encontrando que o próprio Instituto da SIDA, né, que ela é diretora, o CERT, ele acabou produzindo uma nota na época do golpe, né? E aí nessa nota, que eu também vou passar aqui o link, nessa nota que essa manifestação que fizeram contra o golpe denunciava o caráter racista também do golpe contra Dilma. E aí aí eu vou só ler aqui um trecho que de certa forma dialoga com essa ideia do medo projetado em esses grupos que são considerados perigosos, né? Então esse texto acaba sendo crítico das políticas afirmativas da Dilma, mas admite assim que teve pequenos avanços. Só que daí diz assim, o golpe contra Dilma é racista porque é apoiado justamente por pessoas que se sentem incomodadas com esses pequenos avanços. São aqueles que ficam incomodados com pessoas negras frequentando os campos universitários e dividindo o espaço com os filhos da elite, ou que encontram nas filas dos aeroportos aquelas mulheres negras que deveriam ser suas faxineiras, ou então aqueles que brandam contra o consumismo, principalmente ao ver o shopping center com muito mais cara preta que ele gostaria. Estes mesmos golpistas defendem a redução da maioridade penal, defendem que a mulher que aborta é criminosa e que tem que ser presa, que as favelas devem ser sitiadas por policiais. Enfim, daí ela seria isso, assim, de comentar também que esse medo também explica o momento atual que a gente está vivendo no Brasil e que tem esse caráter racista também, nesses pequenos avanços. Isso me fez lembrar também um outro texto do Fanon que eu estava lendo antes, para um outro trabalho, mas que ele vai falar, além dessa questão do outro, do não reconhecimento do outro como indivíduo, da herança colonial, né? O que faz muito, que faz a gente pensar exatamente como a Natália falou aqui nos movimentos sociais de agora, desse apagamento não só da colonização, mas dos efeitos dos traumas que a colonização eles têm sobre a gente até hoje. Então, e quando ela falou isso, me remeteu muito a esse aspecto do ponto que o Fanon falou, que ele disse, né, que ele dizia, que enfim, sobre o reconhecimento do outro enquanto um ser social, porque a forma de dominação ela continua se propagando a partir do momento que você coloca o outro como um ser minoritário, né? E esse medo, esse trauma dessa herança colonial, ela continua perpetuando até hoje. É o que a gente vê, por exemplo, como eu estava me lembrando agora de um episódio, como a gente estava falando hoje, agora na apresentação que foi feita antes da dinâmica, para cada um falar o momento em que se reconheceu branco, que se conheceu como branco. Eu lembrei de um episódio muito recente de conversando agora sobre essa questão Bolsonaro, Amazônia e Macron, e eu lembrei de um episódio em que um amigo meu, que é alemão, estava falando da questão do pertencimento da Amazônia também à França, porque é parte da Guiana Francesa. E eu estava discutindo com ele essa questão
enfim, né, política, e ele veio me falar, e ele ficou muito irritado, e ele só olhou para mim e falou assim, olha, se vocês continuarem com isso, vocês vão perder tudo, vocês não vão ter direito a nada. E aí eu fiquei olhando para ele, e assim, você nunca, né, ele como colonizador nunca vai entender, né, além de tudo como branco, enfim, né, que ele nunca vai entender o outro ponto. E eu só fiquei olhando para ele, e aí a mulher dele, minha amiga, falava, não, você está muito exaltado, calma. E aí eu fiquei olhando pensando, não é porque ele está muito exaltado, é porque um colonizador nunca vai entender um colonizado, né? A Amazônia, Guiana Francesa, desculpa, nunca. Mas então eu acho que a gente continua perpetuando esses aspectos, além de políticos, também para a questão negra, né? Então, se a gente não consegue reconhecer como indígena, como brasileiro, como com essa miscigenação, como é que a gente vai conseguir estudar se a gente não se colocar no centro do estudo, né? E aí eu também lembrei muito dessa questão que até teve alguém que falou aqui no grupo no começo, e que a Cida fala também no texto, dessa questão de grupos de mulheres negras que não conseguem no ambiente de trabalho, que pelas estatísticas as mulheres brancas, as mulheres negras, a questão da mulher no ambiente de trabalho, as mulheres negras elas ainda estão muito abaixo das mulheres brancas no mercado de inserção no mercado de trabalho, e a gente não discute isso, né? A gente discute a causa da mulher e no ambiente de trabalho, mas a gente não vê, não é que teria que fazer uma separação, mas a gente não olha com a ênfase que a gente deveria para a mulher no espaço de trabalho, para a inserção da mulher negra nesse espaço de trabalho, né? Enfim. Não sei, Pamela, você queria falar alguma coisa? Sim, tenho mais comentários aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, ainda sobre essa ideia, assim, da omissão, do silêncio, né, da branquitude para as relações raciais aqui no Brasil, aí eu elenquei alguns momentos históricos, ou também alguns processos, assim, que se dão também no interior de organizações de esquerda, né, e que refletem esse silêncio, e que esse silêncio e esse pacto narcisístico para justamente não tá perdendo os privilégios ou a gente ser beneficiário também disso. E daí eu elenquei algumas coisas que eu vou explicar. E que a Cida, de certa forma, ela fala em algum momento no texto. Primeiro seria o momento do pós-abolição. Então ou durante o próprio processo da abolição da escravidão aqui no Brasil, de que em nenhum momento o Estado, né, que ele era representado por essa elite branca, assim, desde os tempos coloniais, ele não se responsabilizou pela escravidão, e tampouco ele pensou em algum tipo de indenização para a população negra. E aí, nesse processo, daí, assim, já com dados históricos, e que a gente acaba estudando, pelo menos isso, né, na escola, de recordar, por exemplo, que não se pensou em indenização para a população negra, mas durante o processo da abolição se pensou na indenização para os brancos proprietários. Então, quando, por exemplo, se tinha a lei do ventre livre, não quer dizer bem assim que a criança nascia, ela já estava liberta, né? Como uma forma de indenização para o senhor de escravo, ela tinha que trabalhar até os 21 anos. Caso não trabalhasse até os 21 anos, o Estado ele tinha que pagar uma indenização. E como que o Estado dá a indenização para o proprietário, tinha que trabalhar até os 21 anos. E aí outra coisa que acontece também, né, nesse pós-abolição, que fala também dessa omissão do Estado, né, que é um Estado branco, é de que foram concedidas alforria sob a condição, e isso antes da abolição em 1888, porque daí, assim, ao longo ali do século XIX, um escravizado, ele podia receber a carta de alforria, só que ele recebia a carta de alforria sob condição, ou seja, ele tinha que trabalhar por mais 7 anos para o senhor, como uma forma de indenização para esse proprietário. E aí teve vários casos aqui, inclusive aqui na região de Vacaria, que, por exemplo, um escravizado ele era liberto, não sei, em 1884, só que ele tinha que trabalhar mais 7 anos para o senhor como uma forma de indenização, e de fato ele só foi liberto em 88, quando teve a lei nacional. Então isso também diz respeito sobre essa omissão e sobre essa manutenção de privilégios.
também pensar um pouco no período da ditadura civil-militar no Brasil, que nessa concepção do que seriam os presos políticos. Então, daí a concepção de preso político que a gente tem por exemplo, que no momento da ditadura civil-militar é o momento em que os filhos da elite branca eles vão ser perseguidos e mortos pelo Estado. Mas aí a gente tem que fazer a pergunta também, quem são esses presos políticos ao longo da história do Brasil? Então, desde o período colonial, ou até mesmo agora, quando teve a Comissão Nacional da Verdade, que acabou, assim, tendo estudos, assim, que fala de genocídio de população indígena durante a ditadura civil-militar. Então, ampliar esse conceito do que seria preso político e também, inclusive, nos tempos de hoje, né? Porque os presos eles também têm cor e aí eles também seriam presos políticos. E aí, outra questão que recordei, que esse texto fez recordar, é também, e que a Cida, ela cita, né, é esse período, assim, da ascensão da psiquiatria no Brasil, e que teve um caráter racista. E aí eu fiz ligação com a ideia que é um livro, Fumo de Negro, da Luísa Said, que ela fala sobre que ela faz essa relação que a proibição e a criminalização da maconha no Brasil, né, ela tem um caráter racista, porque que ela foi uma política racista contra a população negra, né, no caso, assim, curandeiros e herbolários que praticavam esse tipo de medicina, para uso medicinal, né, da liamba ou do fumo de Angola, e também como elemento de ritual religioso em religiões afros e também indígenas, enfim, afro-indígena. E acho que é isso. E também quando que ela comenta sobre que a migração ali no século XIX, ela foi fruto de uma política de branqueamento. E aí isso me fez pensar nessas narrativas que tem aqui no Sul, as narrativas históricas da migração, que sempre colocam essa ideia bem assim de que os italianos ou os alemães, eles fizeram uma saga de atravessar o Atlântico, saíram de guerra lá da Europa, de fome, chegaram aqui, e aí, assim, além de ter essa omissão nessas narrativas, assim, história do Sul, que foi uma política de branqueamento, né, a vinda dos migrantes italianos, enfim, alemães para o sul do Brasil, eu fico me perguntando também da nossa omissão, quem que é fruto dessa história, dessa imigração italo-brasileira, de também qual que é, de como também a gente pode também estar se beneficiando assim desses privilégios dessa história, mas também se omitindo e se esquecendo de que a gente é fruto também de uma política de racista, né, de branqueamento. Então a gente faz parte de uma história que sim, eles podem ter vindo lá das guerras lá da Europa, mas a gente veio também para cá porque a gente é fruto dessa política, né, que se tinha no século XIX. Então isso me faz também pensar nessas relações atuais num contexto, no caso de Caxias do Sul, como cidade de imigração italiana. Acho que isso. Staciana, depois tem outras coisas, eu acho. Acho que a Tassiana caiu. Caiu. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. A gente pode também abrir, né, gente? Ah, sim. Podemos abrir. Tem alguém que gostaria de se inscrever para... Ah, não, Tassiana voltou aqui. Olha a branquitude se evadindo. Brincadeira. Tá, se tu quer... Vocês querem... tem mais coisas para falar? A gente já pode abrir. Vocês que sabem. Eu acho que dá para vocês continuarem comentando, né? Uhum. Acho que dá para abrir, né? Sim, tá sendo também congelada. Ah, não, aqui abriu. Tu ouviu, Tassi? Eu caí, desculpa. Eu ouvi. Não, eu só queria fazer um ponto com o que a Pamela falou, é a última coisa que eu queria falar. Porque isso também me fez pensar, que aí falaram da lei da vadiagem, que eu, enfim, fiquei pensando na lei da vadiagem e fazendo um link também com os tempos modernos agora, com a questão dos refugiados. A gente continua vendo muito isso, né, da diferenciação entre refugiado e imigrante, e além disso tudo, como os refugiados mesmo são recebidos
porque mesmo com a política de recebimento de refugiado e de auxílio, de ajuda, hoje em dia a gente, né, tem o que eu mais vejo assim primeiro, não reconhecimento de diploma de certos países, que a gente já tem essa questão geográfica que pesa muito, né, entre, enfim, Oriente e Ocidente, e além do não reconhecimento dos diplomas, ou seja, o que já faz com que as pessoas não tenham que procurar empregos informais ou que é considerado subemprego porque existe não reconhecimento do diploma, a gente continua propagando a lei da vadiagem, né? Porque você chega, se você é um médico ou, né, um advogado, jornalista, o seu diploma ele não é reconhecido, você trabalha em um outro emprego. E aí, dali você não consegue obter o seu visto de permanência no país porque você não está exercendo aquela profissão ou porque você ainda não conseguiu tirar, então você não pode residir naquele país, então você é expulso. Então, qual é a lei de apoio para refugiados, de recebimentos para refugiado, né? A gente continua propagando a lei da vadiagem do mesmo jeito, a nível internacional. Enfim. Aí, claro, Eu que tenho essas mais questões raciais entram. Ai, perdão, Chique. Não, tinha acabado. Vou te falar. Eu tenho mais um comentário que é mais uma dúvida também, mas eu gostei quando que a Cida ela lembra do Gilberto Freire, porque ele acaba sendo uma referência, né, para vários estudos na área. E aí ela comenta que ele, de certa forma, legitimou também esse mito da democracia racial no Brasil. E daí a minha dúvida seria, assim, se alguém tem mais conhecimento sobre a obra do Gilberto Freire, que eu não tenho muito, assim, tipo, mais o básico, mas também de explicar um pouco isso, assim, e aí minha curiosidade também de como que o Gilberto Freire é visto nesses círculos de estudos. E a outra questão também... E a outra questão também que eu achei interessante no texto dela é de ela fazer também esse histórico dos estudos do Florestan Fernandes, do aluno dele lá, ai, me esqueci agora o nome dele, que até o FHC a gente pode, assim, falar mal, né? Mas aí eu me surpreendi quando que ela falou do Florestan Fernandes, assim, de fazer essas críticas bem contundentes a ele, porque ele também é uma figura bem de referência, por exemplo, na esquerda. E daí ela também dá o seu ponto de vista. Pessoal, acho que a gente pode, então, ir abrindo e falando, conversando mais um pouco, assim, sobre outras questões do texto, outras questões do texto, questões que foram abordadas, questões que ainda não foram abordadas. Sobre a coisa do Gilberto Freire, a minha leitura de Gilberto Freire ela é do mestrado, bastante orientada pelo professor Rafael, que foi bastante orientado pelo Ottaviani. Então, assim, até bem pouco tempo, eu acho que todas as leituras do Gilberto Freire, porque ele é cânone, né? E todas as leituras foram meio acríticas. Eu acho que a crítica ao Gilberto Freire, quer dizer, a crítica visibilizada da universidade, da produção universitária legitimada ao Gilberto Freire está acontecendo um pouco mais recentemente, né? Porque várias pessoas já vinham criticando o Gilberto Freire, né? Eu acho que eles, né, como a pessoal falou, é cânone. E no sentido de que tanto é cânone para a gente, hoje em dia, né, que a gente está, enfim, tendo uma série de livros e textos sobre isso, né? Ele vai aparecer, né, justamente para que sejam apontadas essas críticas, mas ele ainda aparece, às vezes, né, em alguns estudos que vão reforçar a ideia de democracia racial. Tu acha que às vezes, Aline, eu acho que ele é bem central nisso. Eu estava sendo bondosa, assim, né? Porque eu me pergunto o que passa na cabeça de um sujeito, de uma sujeita, hoje em dia, né? Assim, vamos pensar nos últimos
4 anos, citar isso como uma referência para pensar as relações raciais no Brasil, sem essa crítica, né? É isso que para mim que fica o questionamento, né? Sei lá, vou pegar um livro de literatura que trabalhe com questão racial. Porque, né, esse livro mostra que justamente o que o Gilberto Freire nos falou lá. Tá ruim, né? Tá merda. Né? Então, tipo, acho que esse problema existe, né? Ele continua. Eu fiz o meu mestrado em 2009. A leitura de Gilberto Freire ainda era como se Gilberto Freire fizesse uma boa crítica e que o Brasil realmente foi um melting pot da miscigenação. E eu li depois disso e li por minha não. conta, porque não teve no meu mestrado nem no meu doutorado nenhuma disciplina. É que a UX tem coisas boas. Sim, como a gente. Mas o mestrado interdisciplinar ali da UX, ele tem essas vantagens, assim, de abordar assuntos da sociologia e da antropologia, por mais que, às vezes, a leitura seja a crítica, pelo menos a leitura que mais tarde pode ressoar, né? Com essa perspectiva crítica. Mas, gente, desculpa, Aline, tu quer falar? Não, eu ia ainda voltando para esse eixo principal do texto, né? Quer dizer, pensar branquitude, né? É pensar no branco como raça, né? Enfim, se reconhecer como uma raça, porque dentro dessa lógica, branco também é raça. No entanto, acho que o texto, assim, ele parte do princípio em que o branco é sempre o não marcado, né? E por isso ele não é objeto de debate, porque ele é o não marcado. Aí o branco é o normal, né? Que as meninas comentaram antes. Mas ele é esse normal, esse padrão, esse modelo, né? Que a gente já vem falando, que ele é o não marcado, né? Isso a gente vai ter o não marcado na linguagem, o não marcado na filosofia, o não marcado na história, enfim. E essa incapacidade de se enxergar como também objeto, né, enfim, dentro desse tipo de pensamento, é o responsável, né? Esse movimento é o responsável por daí racializar somente os outros. E daí a gente racializa indígenas, racializa pessoas negras, racializa e daí essas construções elas vão a partir desse modelo do branco, né? Então acho que o texto ele tem bem esse sentido de mostrar esse problema da própria construção do pensamento, né? Da epistemologia, né? Que é uma discussão que a gente vem tendo desde então. E acho que o grande outro ponto desse início, assim, mais do texto, é pensar esses imaginários, né? E daí isso se relaciona com tudo que as gurias já comentaram, né? Essa questão do medo, né? Então que daí ela vai associar, a Cida vai associar com algumas questões, né, psicológicas, né, justamente é a ideia do texto dela, os pactos narcísicos, e daí, por fim, pensar essa relação de uma ascensão negra com a questão do branqueamento, né? Acho que os eixos principais são esses. E daí ela vai nos apresentando vários pontos que, né, que acho que não são assim fundamentais para a gente pensar, né? Que é a questão do acordo tácito, né? Que acho que é uma coisa que é mais o que a gente vê é essa defesa, né? Da própria branquitude, né? E do outro que é branco também. O privilégio branco, né? Que não importa a gente se colocar numa posição antirracista, porque eu ainda vou estar usufruindo dos privilégios que eu tenho por ser uma pessoa branca, né? Branca latina, branca brasileira. Aqui eu sou uma pessoa branca. Esses privilégios, eu não posso abrir mão desses privilégios por uma questão política, porque eles vão estar estampados na minha cara quando eu for fazer alguma coisa, né? Então, acho que a noção de privilégio é uma questão importante. As gurias comentaram também a questão dessa indignação narcísica, né? Que a gente só se incomoda, ou o incômodo ele só acontece quando existe uma identificação com aquele grupo que está sendo atingido, né? Vamos dizer assim.
E acho que a gente aqui no Brasil, por conta dessas políticas que a gente teve, né, de branqueamento, quer dizer, eram políticas de Estado, né, do governo brasileiro. Então, não só as imigrações europeias, né, que a gente já conhece, enfim, a italiana, mas a gente também tem as imigrações japonesas, as imigrações alemãs. Então, quer dizer, todos esses movimentos eram políticas do Estado, né? Elas eram divulgadas, elas eram propagandeadas justamente, olha, venha para o Brasil, queremos construir uma nação de brancos. Tanto é que uma dessas políticas, né, ela foi direcionada para trazer pessoas dos Estados Unidos para cá, e isso né, tipo, tá registrado nas histórias e tal. E até eu mandei um tempo atrás um texto para a Natália que eu fui procurar hoje para falar para vocês, eu vou colar aqui no chat, que é sobre uma cidade aqui no interior, que não é revelada onde, é no interior do Brasil, em algum lugar, em que uma série de pessoas, então, dos Estados Unidos vieram para cá, porque existia esse discurso, né, do governo brasileiro, porque aqui você poderia ainda manter suas pessoas escravizadas, aqui você poderia ser racista livremente, né? Falhou de novo, Natália, o link. E aí essa cidade brasileira aqui, então, ela ainda mantém, né, os ritos, né, dos estados confederados lá dos Estados Unidos e tal, então, né, são evidentemente racistas, nacionalistas, ultranacionalistas. E a Natália comentou no chat aqui também a questão da direita, né, da direita alternativa, da ultradireita, sei lá, como é que ela colocou, não lembro mais. E acho que esses são... Porque, enfim, esse texto, ele tem, assim, né, ele é de 2016, mas ele foi, né, tipo, ele tem, assim, referências, né, dos anos 80 e 90, então ele é anterior a essa publicação. Mas ele traz várias questões pertinentes para a gente pensar pontos que hoje a gente está afastando. Eu entendo como as pessoas estão afastando, né? De um entendimento de nacionalismo como racista, mas eu acho que é muito difícil de fugir de uma ideia de nacionalismo que não seja racista, né? Que é justamente fundado nessas ideias, né? De pureza, né? De uma raça, e daí, evidentemente, né, a direita alternativa, ela é racista, né? Então, o brasileiro que hoje se diz de direita alternativa, ele é racista por conceito, né? Então, se ele não sabe que a direita alternativa é racista, então não sei do que ele está falando, né? Mas, enfim, esses conceitos, assim, eles estão associados, né? Então, acho que esse crescimento, esse desenvolvimento desse sentimento nacionalista, ufanista, que a gente vê estampado, né, no Bolsonaro e nos seus seguidores, vamos dizer assim, ele se alimenta, né, de uma série de estruturas. Uma delas é o racismo, evidentemente, né? Que tanto pode ser o racismo de cor, né, que é o que a gente está debatendo hoje aqui, mas também o racismo religioso, né, que a gente já conversou em outra aula, em outro encontro. Aqui não é aula. E aí eu mandei para vocês uns links. Eu não sei se vocês conseguiram ler. E no fim eles vão trabalhar com um trecho do texto da Cida que ela fala, né, do negro fora de lugar. E daí eu mandei duas notícias, né? Uma era da Magazine Luiza e da outra era da... Como é que é o nome do negócio? Da Bayer. E daí um videozinho da Luísa Trajano, né, que é a dona da Magazine Luiza, falando sobre o episódio. E ainda um outro videozinho também sobre a série Lovecraft Country, que eu até já tinha comentado aqui, dado de indicação para vocês. Enfim, para a gente pensar essa questão essas questões que o texto traz para fora, né, do próprio texto, no sentido da gente pensar isso de como as coisas vão acontecendo, né? Como que
esse discurso que a Cida aponta aqui, né, da branquitude, ele vai se efetivando. E ele vai se efetivando justamente porque ele tem estratégias que são estratégias que apresentam um discurso de suposta tranquilidade, um discurso de proteção, né? Esse é o discurso nacionalista. E aí eu, né, coloco aqui o questionamento para a gente, né? Em que medida alguns cursos nacionalistas, ufanistas, né, de recortes, né, de não, isso não vou debater, isso não me interessa debater, o quanto que isso não reforça, né, esses pactos todos do racismo que a gente tem debatido aqui hoje. Eu vou mandar os links aqui, eu mandei para vocês por e-mail. Não é meu lugar de fala, né, gente? Ai, dá vontade de dar na cara cada vez que uma pessoa fala isso para mim. Ai, ai, eu vi que tem pessoas inscritas aqui. Posso retomá-las, Aline? Vai. Eu acho que. Peraí só um pouquinho. Quem foi que disse que podia falar de Gilberto Freire? Acho que é a Maria Clara. Se tu quiser, Maria Clara, fala um pouquinho de Gilberto Freire e depois a Cláudia. Posso. Posso ser bem carioca agora? Porque a Pamela perguntou como é que é percebido o Gilberto Freire. Então, eu acho que, assim, vou falar da minha perspectiva aqui do Sudeste do Rio, né? Eu participo de 2 núcleos de pesquisa aqui na UFRJ. Um é de Africologia e Estudos Ameríndios e o outro é de Rodas de Filosofia e Transculturalismo, e os 2 trabalhando com filosofia africana, para você pensar outras formas de reontologizar a população negra. E, assim, se você vier com Gilberto Freire, você vai tomar um tiro no cu. É basicamente isso que vai acontecer. Então, eu acho... Amei. Para entender Gilberto Freire assim, de uma perspectiva crítica, você tem que ler O Quilombismo, do Abdias Nascimento. E, inclusive, é o livro que a gente trabalhou esse ano todo no Gerumar, que é o Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios, e é bastante interessante, porque você entende que, na verdade, assim, Gilberto Freire ele vai ser extremamente limitado naquela perspectiva de ser um homem branco, né, em todos aqueles privilégios, que vai para os Estados Unidos, e lá ele percebe, ele entende o que é racismo, né, supostamente, segundo ele, vê aquela violência do racismo estadunidense e entende que o Brasil não é dessa perspectiva, porque existem políticas de afeto aqui que são muito complexas e muito difíceis de serem estudadas, principalmente nesse contexto do Sudeste, né? Porque você convive muito com essas fronteiras e não fronteiras, essas margens e não margens, o lugar e o não lugar ao mesmo tempo, principalmente se você está tipo, numa cidade como é o Rio de Janeiro, então você está o tempo todo convivendo com isso, né? A colonialidade e a contracolonialidade convivendo ali e criando literalmente políticas de afeto. Então, ele é um cara que a babá dele era negra, então, para ele, racismo não existe, assim. Eu fui criado por uma mulher negra, como é que eu vou... Que racismo existe, entendeu? Ela é como se fosse da família. Então, é muito, muito complicado. Então, nesse aspecto, eu recomendo muito essa leitura do quilombismo do Abdias para entender e desmistificar esse mito, né, da democracia racial nesse aspecto. É muito, muito interessante. E também é um livro que ele conta uma história do Brasil que a gente não está acostumado a ver e conhecer, né? Principalmente sobre a resistência da população negra ao longo de todos esses séculos de escravidão. E é surreal a quantidade de documento que ele junta nesse livro, e a gente passa uma vida, né, estudando sem ter noção de que essas coisas aconteceram e de como é uma resistência diária e secular, na verdade, milenar, né, assim. Então, acho que nesse aspecto, Gilberto Freire é basicamente isso. Obrigada, Maria Clara. A gente lê história branca, né? Apenas, essa é a verdade. Essa é a grande questão da branquitude, né? É fazer a Kátia cega e privilegiar a manutenção de tudo, da ideologia branca, né? Essa é o nosso problema. Esse é um problema nosso, digamos assim, né? Isso é uma coisa pela qual a gente... Aí vários pesquisadores interpelam, né? Mas é isso, né? É sobre isso que é preciso haver responsabilização. Quanto ao Abdias do Nascimento, a gente chegou a comentar sobre ele no JEC passado, se vocês lembram.
pelo texto da Tatiana, que ela faz essa constelação, né, dos nascimentos, né, se colocando junto quando ela vai falar do quilombismo literário, e a gente trouxe algumas coisas do Abdias, e sem dúvida é alguém que precisa ser lido. Cláudia, desculpa, eu me atravessei, é você. Sou eu, então. Eu só quero também falar que esse texto conversa bastante com duas leis, que é a lei das cotas, que é algo tão problematizado, né, entre os brancos, mas também entre as pessoas pretas. E como a gente, embora tenha toda essa formação eurocêntrica, branca, desse olhar do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, como a gente ainda assim consegue ter a dificuldade também em se enxergar na hora de problematizar isso. Porque ao tu pensar, por exemplo, a lei do boi, que é de 68, e a lei das cotas, isso são duas coisas jurídicas postas para se pensar a questão do racismo, né? Quem problematiza a lei do boi? Que durante 20 anos privilegiou os filhos de fazendeiros com cotas dentro das escolas técnicas. Ninguém problematiza isso. Então, não tem problema a gente também aprender pelo olhar do branco, mas o problema está em a gente não ser capaz de problematizar essas coisas postas, entende? Então, a lei das cotas é totalmente problematizada, tanto por negro quanto por branco, mas a lei do boi é algo que passa muito tranquilo, assim, ninguém debate sobre isso. Acho que isso é uma problemática que a gente também tem dentro das formações do ensino superior e dentro das escolas também, de problematizar e fazer relação dessas leis que estão aí para sempre proteger o branco, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é que eu fui chamada para ajudar a organizar, a mediar um projeto para as escolas públicas de área 1 sobre os negros em Caxias do Sul. E, gente, não existe material. Simplesmente não existe. É como se os negros nunca tivessem passado por aqui. É uma coisa impressionante. Tu diz material que é institucional, material... Historiadores, tu vai ter a Lorraine, que é de um viés totalmente marxista, mas aí eu tive que ler muitas coisas para poder dizer que, infelizmente, eu não ia ser capaz de ajudar nesse projeto, né? Porque não tem material. Mas o que eu descobri? Que o Rio Grande do Sul, quando vai fazer a policultura aqui, ele pega a região da Serra para cá, que é o Condidê, o Caxias e mais algumas regiões que vão formar os 53 municípios. E como tem a policultura, existe uma lei que proíbe o processo de escravidão. Porque ao trabalhar com pequenas agriculturas, não se queria que negros estivessem aqui para estar miscigenando com esses italianos. Mas da região do Campos da Serra para cima, onde tu vai ter já uma monocultura, aí a escravidão é permitida. Então, o discurso da Serra Gaúcha dos italianos aqui é aquele discurso que nós não podemos ser racistas, a gente nunca teve escravo. Porque a gente é higienista antes disso. Como que a gente vai ser racista? A gente nem tem negros aqui. Esses tropeiros negros que circulavam, eles acabavam miscigenando de alguma forma, mas se criou essa ideia, né, essa simbologia de que o italiano mesmo, esse que migrou aqui para a Serra, não pode ser racista. E a prova é de que aqui não se podia ter escravos. Então, vejam que interessante. Onde tu vai ter um processo de monocultura numa região de povoamento, que é só o Rio Grande do Sul e um pouco um outro pedaço de Santa Catarina, que é a região de povoamento, todo o resto é região de exploração. Ele se cria essas pequenas políticas para que não aconteça miscigenação, para se branquear efetivamente, né? E como se inverte esse discurso a dizer que por isso não se é racista. Então é bizonho, né? É muito bem sucedido, né? O plano. É um projeto extremamente bem articulado. Bem sucedido. Nossa. Bom, lembrando também das políticas, né, de esterilizar as mulheres negras, né, gente? E indígenas também, E né? a lei da vadiagem também, que a gente até ri, mas na verdade é porque esses escravizados, eles não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho porque não tem nenhum tipo de formação. Então, como é que eu vou punir, como é que eu vou eliminar essas pessoas? Eu vou criar uma lei de que elas não possam estar vadiando e vou prendê-las, torturá-las e matá-las a partir da ideia do trabalho onde fica o homem, né? Tu não consegue, tu não insere o negro no mercado de trabalho e aí tu elimina ele a partir do próprio Estado, né? Uma lei totalmente intencional, sabendo que ela ia gerar esse encarceramento dessa população que estava na rua porque não tinha onde viver, não tinha trabalho, então naturalmente ela estaria ali, né, sujeita ao encarceramento. Que acho que é um dos grandes debates atuais, né, é a questão do encarceramento, né? O quanto a gente vê a necessidade, né, de
algumas leis, né, de criminalização e coisa e tal, e ao mesmo tempo que a gente pensa nessas leis de criminalização, a gente pensa no encarceramento e como esse encarceramento ele atinge mais diretamente os homens negros e pobres, né? Então, o debate ele não é só vamos criminalizar determinada questão, que é evidentemente que tem que ser debatida e coisa e tal. Tá trancando o áudio, gente? Não. Não, para mim não. Mas também pensar a questão do encarceramento, né? Que eu acho que é outro ponto muito pouco debatido pela esquerda no Brasil e acho que pela esquerda em geral, né? Porque os governos também não sabem o que fazer e nem sei se querem saber o que. Sim, eu até fiz uma anotação aqui nas minhas escritas para esse texto, que acho que um grande exemplo para a gente pensar a questão de como esse outro é enxergado, né, visto, é percebido, quando a gente vai falar de menores, né, de idade e tal, é o criminoso de 14 anos, é o não sei o que de 14 anos, e daí é o adolescente de 14 anos quando ele é branco, né? Sim. Isso, claro, vai aparecer quando for o traficante, né, negro da vila, daí esse é traficante, Sim. e quando é o estudante de direito pego com 50 quilos de cocaína, é o estudante que foi pego com cocaína, né? Então a Vocês gente lembram, tem isso. vocês lembram no carnaval acho que foi desse ano, ou do ano passado, não lembro, que botaram um menino negro como o Cristo, né, de braços abertos e tal. E os comentários eram: para que botar um bandido no lugar de Jesus? A Eu li leitura, um monte de livro de Jesus, sei que nem era assim, Jesus certinho. a leitura daquele, enfim, a leitura do que foi construído era bandido, né? Então, nada disso é gratuito, né? Aí eu queria Nada só disso é fazer uma isento. problematização, então, porque eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, Aline e Natália. E Pamela, também quero a tua opinião. Será que a gente tem essa problemática de esquerda em pensar essas questões do racismo, ou da mulher, ou de fragmentar a questão do feminismo da mulher negra de um lado, da mulher branca de outro, pela formação marxista que a gente tem? Eu acho que sim. Sim. E assim, ó, para mim é uma questão assim central para a esquerda marxista, que ela é incapaz de enxergar esses outros eixos, né? Como eixos de opressão, do tipo, ninguém está dizendo aqui que não existe essa opressão, mas classe é tudo. As pessoas dizem isso tranquilamente quando elas têm uma visão marxista, né? E daí elas não pensam na questão da mulher, não pensam na questão de cor, Acham que pensam, não pensam nas deficiências. Então, eu acho que é entendido como super secundário. Sim, elas acham assim, que minha leitura, né? Evidentemente. E eu, apaixonada pela Lorane que sou, resolvi ler de novo a presença africana na Serra Gaúcha para ver se eu podia, pelo menos, né? E agora lendo que horror esse amor. Foram é muito uma ruim, né? década de amor. Admiração recíproca, que agora vem só do lado dela. Era cilada ali, a Luísa disse tudo, era cilada. Mas porque ela é totalmente marxista, né? Ela foi um divisor de águas na história de Caxias como mulher e como historiadora. Mas é isso, é só um olhar marxista, né? Não mas tem feminismo marxista, né, gente? Sim. E, tipo, eles não se invalidam. E daí, claro, evidentemente que uma feminista marxista, ela vai pensar a questão de gênero junto com a questão de classe. Mas, né, o que vai acontecer é que muitas vezes ela vai pensar a questão de gênero, mas daí não vai pensar a questão de cor. Então, mulher negra não existe. Mulher negra que tá lá fadada ao trabalho cada vez mais precarizado em relação à mulher branca e não consegue chegar, né, em empregos mais humanos, vamos dizer assim, humanos, no caso, empregos de homens, né? Essa mulher, ela não é considerada, porque ela não é o grupo, né, atingido naquela circunstância ali da mulher branca. Então, assim, infelizmente, a gente tem que pensar nesses eixos de direcionamento, né? Porque se a gente fala, né, sempre assim, porque feminismo defende o direito da mulher de trabalhar, de estudar, de não sei o quê. A mulher negra sempre trabalhou, porque inclusive, né, foi escravizada, continua trabalhando muito mais, inclusive trabalha até hoje.
né, numericamente ela é a sujeita que ocupa a posição de empregada doméstica para que a mulher branca possa trabalhar fora de casa. Esse é um grande debate que a esquerda evita, né, fortemente. Então, Ai, assim, gente, agora que tu falou isso, eu me lembrei, eu contei para vocês da história da direção, faz um mês e pouco, agora na quarentena, quem vai se maquiar para ir para a escola, né? Socorro. A gente Só um vai pouquinho, deixa eu só fazer um parênteses dos inscritos, depois a Tassiana fala, desculpa, tá? Não, pode falar, Cláudia, já que tem a ver não, com é isso. que aí chegou um rapaz de uma empresa e eu fui atender ele, eu estava sozinha na escola, eu e a secretária, e ele me olhou de rabo de cavalo, tênis, olheira preta, dos pés à cabeça e falou, eu gostaria de falar com a diretora. Eu disse, o que eu posso te ajudar? Ele falou assim, não, é com a diretora. Então, eu posso te ajudar? Ele falou, moça, tu não entendeu, eu quero falar com a diretora da escola. Eu disse, eu sou a diretora, eu posso te ajudar? Daí ele levou um choque, gente, porque quando eu tô bem vestida, ainda sabe. Ainda passa por aquela coisa das cotas, sabe? Ai, tá. Mas assim, totalmente de qualquer jeito, levantei e fui trabalhar. Ele ficou chocado, não acreditou que eu pudesse estar na gestão de uma escola. É que a Aline comentou lá. Aí são vários atravessamentos interseccionais, Sim. né? Vai. Ai, ai. Tassiana, tu quer comentar alguma coisa? Você escreveu ali. Eu queria, não sei, enfim, acho que passou um pouquinho, mas eu anotei, então acho que eu ainda lembro o que eu queria. Era só quando a Cláudia falou mesmo da questão das cotas, e eu estava lembrando da Beatriz Nascimento, da historiadora, e, enfim, que já propunha essa questão mais ou menos que a Chimamanda veio falar depois, da história única e da gente recontar pelos feitos, né, pelos fatos, pelas conquistas, na verdade, dos negros, e não como que foram muito mais conquistas, mas que, né, a branquitude fez favor de dizer como se fosse né, como se ela tivesse feito um agrado, como se ela tivesse deixado aquilo acontecer, como o episódio da abolição, Concedido. enfim, e várias outras coisas. Concedido, obrigada. Uma concessão era a palavra que eu estava procurando. E tem um documentário sobre a Beatriz Nascimento que chama Ori, que é um documentário muito bom, e que tem um episódio que eles vão falar de um racismo reverso, e que tem um cara que é muito bom, que eles estão falando assim, que começam a discutir questões muito minoritárias, por exemplo, fulano é negro, mas mora no Morumbi, e que aí tem um homem que ele vira e fala, não, mas o que está entendendo, o problema na questão não é ele morar no Morumbi ou morar, enfim, ele pode morar onde ele quiser. O que a gente está lutando aqui é exatamente por isso, é por opção, é por ter opção. E que eu acho que é a palavra-chave, né, para isso tudo, enfim, opção. E depois disso, eu também queria só fazer um gancho, que era com as escolas públicas, que exatamente continuando nessa questão das cotas, que eu fiquei pensando hoje em dia, durante a pandemia, das escolas públicas, porque eu escutei essa mesma, assim, analogicamente, essa questão das cotas, a discussão das cotas, as pessoas hoje em dia, nesse contexto atual, parece que elas esqueceram essa questão da pandemia, de que as escolas públicas, as crianças não têm realmente condição, não tem internet, às vezes não tem. E o que eu mais ouvi outro dia um comentário da minha sogra falando, mas pobre tem celular, todo pobre hoje em dia tem um celular na mão, como é que não consegue assistir aula, né? Como é que não... Enfim, a gente ainda continua perpetuando a ideia de que o acesso ele é igualitário para todo mundo, né? Então, enfim, era só isso. Teve um episódio racista essa semana que envolve acho que foi um costureiro, um designer, sei lá, que fez roupas com estampas indígenas, que foram inspiradas em quadros que a mãe dele pintou. Só que ele foi para a Semana da Moda de Paris, estourou, não sei o quê. Gente, os comentários são horríveis. É tudo assim nesse nível. Ai, é preto, mas mora não sei aonde. É tipo assim, ai, cala a boca. É indígena, mas tá aí fazendo seu comentário no seu iPhone. Umas coisas de uma ignorância, assim. Uma homenagem KKK, exatamente, Patrick.
tudo isso, assim, mas o chorume que acontece nessas construções, assim, que refletem muito o que é a branquitude, que refletem muito essa ideia de que o branco a referência, é o dono, é o centro, né? Porque também a gente tem que pensar que o racismo, ele não é uma coisa que acontece contra as pessoas negras, né? Isso é uma consequência do racismo, né? Contra as pessoas racializadas, né? Vamos dizer assim. Porque o que a gente faz, o que a branquitude faz, é ajudar na manutenção da própria supremacia, né? É esse círculo vicioso de que a gente continua no comando, que a gente integra e faz uso de todos os recursos econômicos, culturais, políticos, históricos, dentro da psicologia, em todas essas construções, né? A ideia de que a gente precisa dar a manutenção a essa ideologia branca, nessa ideologia da branquitude, né? E ver o outro, então, e construir o outro dessa forma, né? Peraí que eu tinha feito uma anotação. Eu não sei se vocês acompanharam essa polêmica. Não sei, Patrick, se tu viu esse... Porque os comentários eram, assim... Fazia muito tempo que eu não via que eu estava a ler coisas tão abomináveis quanto o que foi dito naquela caixinha lá do Instagram. Eu vi, é mais louco, né? Como tinha muitos outros brancos se defendendo nesse sentido, né? Não conseguiam ouvir a voz de várias pessoas que, inclusive, trabalhavam com a moda indígena, né? Como a Molina, e mesmo assim, sabe, passavam por cima de tudo e que acreditavam mesmo que aquilo era uma homenagem, mas estavam sendo racistas, né? Mas é bizarro. Isso também tem acontecido em várias outras marcas, assim, pessoas que estão querendo criar um conceito em cima da cultura indígena, da cultura africana, né? E isso aqui é uma apropriação e é uma forma de, né? Não é uma homenagem. Essa coisa enfim, quando esses problemas surgem, o modo de discussão das pessoas brancas, né? A gente acha que pode ter a branquitude, e claro que existe uma branquitude autocrítica, eu acho, quero crer que exista, né? Não acho que isso nos faz... Eu já comentei sobre isso, né? Que eu concordo com o ponto com o ponto pedagógico da Tatiana, dizendo que é impossível a gente ser não racista. A gente pode ser antirracista, né? Nós, pessoas brancas, mas a gente continua se beneficiando de uma estrutura de privilégios. A gente não tem como abrir mão disso. Não existe como abrir mão disso, né? E não são privilégios materiais só, são privilégios simbólicos, né? E a gente tem aí uma série de coisas, e mesmo a Cida vai falar em outros textos, né, já que ela trabalha com psicologia, sobre essa formação, por exemplo, das crianças, que ela já vai entender que se ela é preta, ela não é, às vezes não é bonita, ou que o cabelo dela não é bom, ou todas essas coisas, né? Que são uma construção da sociedade, que são uma construção que vai afetar né, nesse sentido, as dominações do psicológico de alguém. E nós brancos, a gente tem que entender que a gente está nesse lugar, que é um lugar de poder, entre aspas, mas é um lugar de destruição do outro. A gente continua perpetuando o nosso lugar nessa estrutura é o do opressor, né? É claro que essa estrutura, como eu falei no início, né? Raça não é um termo fixo, tudo se dá nas relações, as relações elas tensionam-se de maneiras diferentes, em lugares diferentes, né? Lembrando lá da fala da Pamela, né? Você não deixa de ser uma mulher branca por ser uma mulher latino-americana, né? Você não deixa de ter esse atravessamento e tem muito de depender de como você vai ser olhada, dependendo de como essa relação se estabelece, né? Mas, para mim, duas palavras que são chaves nessa ação, né, de compreender a branquitude.
para mim tem a ver com desconforto. A gente precisa se colocar numa situação de desconforto, porque as pessoas são muito confortáveis sendo brancas, elas se sentem muito confortáveis porque elas estão no lugar de poder, de referência, de nananã. Não se constrangem em protagonizar as coisas, não existe, né? Branco pode protagonizar tudo, é bizarro. Então, dentro dessa construção, eu sinto que a gente precisa encontrar um lugar de desconforto nesse questionamento da nossa branquitude, né? Nesse questionamento do nosso lugar dentro dessa estrutura, e também um lugar de agir responsavelmente quanto à nossa ocupação desses lugares, né? A ação antirracista, eu acho que ela tem que ser uma ação de responsabilização, né? Do que a gente faz apenas sendo brancos, né? Pamela, tu quer falar? Pode falar. Lembrando, pessoal, eu vou precisar, eu que estou gravando, eu vou precisar parar de gravar quando faltar uns 5 minutinhos. Não precisa parar de gravar, Natália. Não? Não, tu pode sair, ele continua gravando, eu acho. Aí, tipo, Mas quando daí... encerra a gravação... por isso que eu fico pensando. Aí, se vocês quiserem continuar falando coisas... Acho que tu não encerra e daí tu sai. Aí a gente vê o que acontece. Tá, então deixa gravando, beleza. Ok, então só para avisar que eu preciso sair uns minutinhos mais cedo, mas podem continuar, vou continuar gravando, então tá. Seguindo um pouco do que a Natália comentou, eu me lembrei de um trecho da Bell Hooks, é um texto que fala assim, de mãos dadas com a minha irmã, e que daí ela vai falar sobre as relações de mulheres negras com mulheres brancas. E aí, dentro dessa ideia bem assim de se sentir desconfortável, ela fala bem assim da desconfiança que as mulheres negras têm em relação às mulheres brancas, mesmo aquelas que são, no caso, que defendem, por exemplo, bem assim, defendem assim outro tipo de sociedade e que se dizem antirracistas, porque em algum momento, em algum debate, em algum momento da vida, elas vão silenciar, e vão silenciar daí acho que casa um pouco com o texto da Cida, que é da discriminação por interesse, né? De que em algum momento não vai querer se expor para não perder seus privilégios. Então, também eu acho importante, assim, falar desse desconforto, assim. Esse desconforto que a gente tem quando tem essas leituras, quando se relaciona, e então se relaciona com mulheres negras, né? Que daí, isso eu já senti, pelo menos, assim, uma certa desconfiança das mulheres negras, e eu não entendi o porquê. E eu acho que agora, se aproximando dessas leituras, a gente se depara, assim, que mesmo que a gente possa querer ter práticas antirracistas, eu acho que tem que partir do pressuposto que a nossa própria presença branca, ela por si só, por estar nessa sociedade racista, ela é violenta com outras pessoas. Então, em algum momento, a gente vai ser beneficiário de forma indireta. Não, talvez não a nossa ação, né, assim, consciente, mas de forma indireta, com certeza a gente vai se beneficiar. E aí a Cida, eu acho que ela fecha no sentido de convidar que acho que é muito mais... talvez seja mais interessante pessoas brancas refletirem sobre sua branquitude do que já levantar políticas antirracistas, mas sem refletir, sem ter essa ação consciente. E que é uma ação consciente que ela, assim, vai ter várias etapas, vai ter vários... Não vai ser um caminho fácil, vai ser um caminho também tortuoso, mas que faz parte. E aí a Bell Hooks, nesse mesmo texto, ela reconhece, assim, que ela fala, por exemplo, que em alguns momentos ela se reconheceu com algumas mulheres brancas, quando se tinha essa ideia da interseccionalidade, né? De ver também, assim, enfim, outros vetores que passam por essas mulheres. É isso. Excelente. Nesse sentido, também gostaria de fazer uma recomendação que já fiz aqui, que é um outro texto da Tatiana, que é Leve Sua Culpa Branca para a Terapia. Porque eu acho que a primeira coisa, assim, de nós brancos, quando a gente se depara com esse desconforto de se entender uma pessoa racista dentro dessa estrutura, né, de ocupar esse lugar de opressor dentro dessa estrutura, a gente se vitimiza, né? Tem essa tentativa de se igualar, né? Mas eu sou pobre, mas isso não te faz negro, isso não te faz sofrer outras opressões, né? Enfim,
Ah, mas eu tenho alma negra, né? Essas coisas da canção popular brasileira, né? Porque essas coisas estão na canção popular brasileira. E aí a Tatiana tem esse texto que é muito bom, que é Leve Sua Culpa Branca para a terapia, porque a culpa ela não vai te ajudar em nada nas ações antirracistas, ela vai trazer, vai na verdade dar uma carga mental e psicológica para as pessoas negras, porque talvez elas se sintam empáticas à tua dor, né, e vão ter que te servir ainda como consoladoras, né. E também a culpa é um mecanismo da colonialidade, né? Um mecanismo trazido pela religião dentro das estruturas da colonialidade. Então, enfim, né? Fica aí a dica do Leve Sua Culpa Branca para a Terapia, da Tatiana Nascimento. Muito bom, dá para comprar direto com ela. Gente, eu preciso sair. Um beijo em todos. Deixa gravando, vamos ver o que acontece, né, amiga? Vou deixar gravando. Ai, gato demonhado. Mas eu vou só fazer um comentário, 3 comentários aqui rápidos, daí se o pessoal quiser continuar alguma coisa, senão a gente encerra também. Beijo, amiga. Acho que os 3 comentários que eu gostaria ainda de fazer, que eu fui anotando enquanto vocês estavam falando e tal, acho da gente pensar sempre sobre essas relações possíveis e impossíveis, né? Dos processos que daí são pensados para as pessoas negras, especificamente, e como que surgem daí os discursos, né, de que isso é racismo reverso e da impossibilidade, né, desse racismo reverso. E daí vejam, né, nós sabendo que existe o privilégio branco, né, de que as pessoas elas não vão ser julgadas pelo fato de serem brancas ou negras, isso já é o privilégio, né? Mas as pessoas brancas elas conseguem se ver no direito de reclamar, né? Esse privilégio que é um privilégio centenário. E acho que assim o entrelaçamento fundamental, na verdade, é a gente entender que toda essa lógica racial, ela é um dos pilares do capitalismo, né, da colonialidade, como a Natália estava falando. Então, um modo possível de desfazer isso é, né, esse afastamento da colonialidade e, enfim, o próprio fim do capitalismo, né? Talvez só numa perspectiva assim, a gente conseguisse estabelecer outras formas de relação sem a marcação da diferença estabelecida como esse branco que é neutro e daí todas as outras pessoas racializadas, né? O outro eixo que eu quero trazer também para vocês aqui é a questão, né, então, do negro fora de lugar. Daí eu mandei ali para vocês aquela dica, né, do Lovecraft Country, que é o território Lovecraft, que é uma série da HBO, e o primeiro episódio está disponível no YouTube, então, tipo, quem quiser ver, consegue assistir. E acho que ele traz, assim, ele tem uma grande ironia, né, que é justamente fazer uma ficção científica com personagens, né, todo o elenco principal, né, as personagens protagonistas são negras. Então, pensar o negro fora de lugar é pensar esse lugar que todas as pessoas negras podem ocupar, porque podem ocupar, evidentemente, todos os lugares, né? E daí o questionamento para vocês é pensar como que a ficção, e daí mais especificamente a ficção científica, por exemplo, a fantasia, a ficção especulativa, afasta a existência das pessoas negras, né? Quer dizer, como se negro e negras não pudessem pensar histórias de espaço, não pudessem participar de filmes assim, né? Então, quando a gente tem personagens negras ocupando, por exemplo, um personagem de Star Wars, isso vai ser colocado pela branquitude como uma impossibilidade, porque não existem pessoas negras no espaço, né, gente? Vejam a noção racista, né, que perpassa essa lógica. E esses são, né, gêneros, enfim, que acabam aparecendo muito nisso. O que é uma coisa que eu fico pensando, né, por que isso acontece, né? A literatura entendida mais como realista, evidentemente que tem seus problemas, tem seus pilares racistas e tal, mas a gente vê alguma entrada, né, de escritores e escritoras negras, enquanto que a ficção científica a gente tem essa barreira, né, como se negros e negras não pudessem escrever, fossem incapazes de escrever isso, né, especular. Então esse é um questionamento para a gente pensar por que a gente não evidentemente que tem literatura especulativa escrita por pessoas negras, né? Inclusive literatura especulativa feminista, né?
muito boa sobre isso. E aí, acho que o último questionamento que eu deixo para vocês é, pensando no privilégio, né, da branquitude, quantos e quantas de vocês já foram paradas pela polícia, né, na vida? Né? Então, acho que esse é um questionamento para ficar pensando durante o fim de semana, para a gente comentar a semana que vem. Se alguém quiser comentar sobre isso, se já foi parado ou não pela polícia. Uma outra série também, porque daí eu acho bem importante falar sobre esses produtos culturais, assim, mais mainstream, que, enfim, eles têm um alcance muito grande, porque eles trazem alguns discursos que eu acho que eles são bem presentes e ubíquos hoje, né? Tem uma outra série que é a The Boys, e nessa temporada que passou agora, a gente tem uma personagem que ela se chama Tempesta, e ela é uma nazista, assim, né? Então, enfim, tem a história dela. E aí ela, evidentemente, não se apresenta como nazista, mas ela tem um discurso nacionalista e fascista, né, do nazismo. E ela consegue ganhar toda essa multidão de fãs ao redor do país, porque ela defende, né, então, que devemos ser patriotas, que devemos defender a nossa nação, que a gente tem que expurgar os imigrantes, que essas pessoas diferentes e divergentes, elas devem ser excluídas, né, elas não podem ser tratadas como pessoas normais. E tem uma cena que eu acho que é a grande cena para a gente pensar, né, tanto nos discursos do Bolsonaro quanto do Trump, né, que são, acho que, os líderes de extrema-direita assim, mais evidentes que a gente tem, é que ela diz o seguinte, que, tipo, as pessoas gostam daquilo que ela fala, então tudo isso que ela defende, as pessoas concordam com. A questão é que as pessoas não gostam da palavra nazista, ou ainda fascista, né? Então, tipo, é só você não falar que isso é nazista, que é fascista, que as pessoas vão concordar, porque as pessoas acham bom proteger e defender os valores tradicionais, defender a família. Esses são discursos, né, fascistas e nazistas, né, gente? Então, tipo, a gente não pode perder isso de vista nunca, né? E não que a gente tenha que odiar a família, não é esse o ponto. A gente pode gostar da família, mas são defesas, né? São valores entendidos a partir dessa lógica de exclusão do outro. Né? Então, acho que esses são os meus comentários finais. Se alguém quiser comentar alguma coisa, senão nos vemos semana que vem. Acho que esse é um texto aí que vocês vão ficar com vários questionamentos aí para vocês, para a vida. É isso, gente, então. Tá gravando, provavelmente quando a gente começar a encerrar aqui, vai desligar. É. Acho que a gente tem Eu que acho que sair, vocês têm né? que. Eu vou aguardar vocês irem. Pamela. Tá gravando, é para deixar marcado mesmo. Tem a reunião do sindicato hoje, não pode perder, tá, Pamela? Vou te mandar o link agora. Tá, manda. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tassiano, você tá aí ainda?